Olá! A hora de ter um filho é um momento especial na vida do casal. E o pré-natal é fundamental para acompanhar a saúde da mãe, do bebê e também esclarecer dúvidas. O tipo de parto é uma delas. O Brasil é recordista mundial no número de cesarianas. Na rede privada hospitalar, esse tipo de parto corresponde a mais de 80% do total. A recomendação da Organização Mundial de Saúde é que somente 15% dos partos sejam realizados por cesariana em situações reais de risco para a mãe ou para o bebê, caso o parto não fosse feito por via natural. Caso o parto fosse feito por via natural. Para o Ministério da Saúde, o melhor parto é o que oferece maior segurança para a mãe e para a criança. Hoje são realizadas inúmeras cesarianas desnecessárias, até porque muitas mulheres ainda têm dúvidas e receio em relação à dor, à recuperação do parto normal. E é exatamente sobre isso que nós vamos debater no programa de hoje. Nós vamos falar sobre os tipos de parto e saber quais são as indicações e os riscos de cada um. Será que existe uma idade segura para realizar o parto normal? O que é parto humanizado? A mulher que teve o primeiro filho por cesariana pode ter o segundo filho de parto normal? Tudo isso e muito mais nós vamos debater a partir de agora. Então fique com a gente e aproveite para participar. Está no ar, Pense Saúde. Participam do nosso programa de hoje os ginecologistas e obstetras, a doutora Avelina Dias Sanches Leite e o doutor Emerson de Godoy Cordeiro Machado, que inclusive é autor do livro Gestação, Parto e Maternidade, uma visão holística que ele trouxe ali pra gente. Daqui a pouco eu vou mostrar o livro aí, viu, doutor Emerson? Bom, lembro que ambos são cooperados da Unimed BH. E você pode participar desse nosso programa por telefone ou por e-mail. Mande a sua pergunta, dúvida, comentário ou até mesmo o seu depoimento. O nosso telefone para participar é 3209-0119 e o e-mail é saude@tvhorizonte.com.br. Para ilustrar o programa, nós então fomos buscar uma jovem mãe que teve parto normal. E nós encontramos a Larissa Magalhães, mamãe de primeira viagem, que nos conta a sua experiência durante a gestação e no momento tão especial do parto. Vamos ver. Larissa teve a Alice de parto normal e diz ter sido muito feliz com a experiência. Hoje, com alegria, ela nos conta os detalhes do nascimento da filha. Eu descobri que eu estava grávida dia 18 de agosto de 2014. E foi uma surpresa, assim, a gente não estava esperando, mas foi recebido com muito carinho, assim, todo mundo ficou muito feliz, meu marido ficou muito feliz, a família toda, e aí foi tudo novidade. A gente não conhecia nada sobre gravidez direito, sabe, é cheio de truques, assim, e aí eu não tinha um ginecologista, um obstetra. Aí eu tive que procurar também e eu encontrei meu médico e que meu plano de saúde cobria também e eu adorei ele. Ele trouxe o parto de cócoras para Belo Horizonte. A gravidez foi toda muito tranquila, a gente se preparando mesmo. Eu me preparei, eu fiz fisioterapia. A fisioterapia é para fortalecer o períneo e respiração também, né? Porque dizem que o parto ele é uma prova de fogo para o corpo da mulher, é muito forte, é o máximo assim, né, da emoção, de tudo que o corpo pode chegar da mulher. E aí eu fiz exercícios na bola, de pilates, para fortalecer o períneo, para não rasgar, né, que acontece muito. E também me preparando com respiração, né. No dia 21 de abril de 2015, desse ano, eu comecei com contrações. Eu não sabia o que eram contrações. Falavam que doía as costas, que eu às vezes não doía, o que era. Então, no último mês, eu acordava todo dia de madrugada achando que estava nascendo. E não estava.
E antes eu tinha ido fazer um ultrassom e um médico, por vontade própria, nada vinculado ao meu médico, né? Nessas clínicas mesmo que a gente acha de ultrassom. O médico lá do ultrassom disse que ela não nasceria de parto normal, que ela nasceria de cesariana com certeza. E quando completou 40 semanas. Ele disse que ela estava muito alta, que ela não ia descer e que o colo do meu útero estava muito grosso. Eu fiquei muito preocupada, muito desesperada, mesmo sabendo que o colo do útero ele afina na hora. Pode afinar antes, pode afinar na hora. E que o neném alto, o neném baixo, isso tudo depende do trabalho de parto. É na hora que a gente fica sabendo disso tudo mesmo. E que indicação para cesariana são poucas, né? Depende se a pessoa tem pré-eclâmpsia e precisa fazer uma cesariana. Se o neném é pélvico, que é com os pezinhos para baixo, né? Pode ser que a mulher escolha, mas no nosso caso estava tudo muito, muito certinho. Isso foi 40 semanas, mais 3 dias eu entrei em trabalho de parto. E foi uma surpresa. Eu fiquei muito feliz mesmo. Então as dores vieram, eu fiquei muito tranquila. Eu ficava muito feliz que a dor estava chegando. E as dores iam piorando um pouquinho, né? Foi 3 horas da manhã que começou, bem pouquinho, e ela nasceu 1h40. No plano do meu médico, viria uma enfermeira obstetra para casa para me acompanhar até que eu ficasse com a dilatação suficiente para ir para o hospital. Eu queria muito parto normal, meu marido também, porque o parto normal, ele, além de na saída do bebê, ele entra em contato com diversas bactérias, que é importante para a imunidade dele. O parto normal, o seu corpo tá avisado que você vai ter um bebê, então o seu leite desce mais rápido. Além de eu acreditar também que é uma forma que o bebê está participando, né? Ele sabe que ele está vindo no mundo, ele está vendo o que está... A gente viu aqui um depoimento dela, que uma pessoa, a Larissa, ela não sabia que estava grávida, não se preparou, não sabia como que era todo esse processo, mas a gente vê nela uma tranquilidade, né, ao longo de todo esse trabalho, ou seja, ela foi sendo muito bem trabalhada, e eu acho que isso que é importante, eu gostaria que vocês comentassem sobre isso. E depois, por coincidência, né, doutor Emerson, eu vou falar que a Larissa é sua paciente, né? Você nem sabia que era ela que ia fazer parte. E eu queria só complementar aqui que a doutora Avelina, ela é obstetra do Núcleo Bem Nascer. Bom, eu gostaria que a gente começasse a partir desse depoimento que a gente viu. Dessa importância que ela fala, na hora, ela fala muito bem das características do parto normal e por que ela escolheu essa via. Ela até citou que para o neném ia ser importante, para a imunidade, ou seja, eu gostaria, doutora Avelina, que você começasse nos explicando por que seria ou é melhor para o bebê e para a mãe esse tipo de parto, quando ele é indicado. Quando é indicado, e na maioria das vezes, né, o parto normal é um processo fisiológico, né, um processo da própria natureza. Então, o organismo se prepara para esse evento e, da maneira como o parto acontece de maneira espontânea, a criança também percebe que isso vai acontecer. Como ela falou, né? Exatamente como ela falou. Então, como acontece nos animais, a natureza providencia tudo para que o parto aconteça de maneira o mais natural possível. Ela falou outra coisa também, doutor Emerson, que é esse contato do bebê na hora de nascer, de pegar um pouco da imunidade da mãe. Isso eu gostaria que vocês explicassem isso um pouco melhor. É um processo da própria natureza, né? Há milhares de anos que as crianças nascem assim. Então, atravessar um canal de parto é um ritual de passagem, de chegada. E o parto normal, assim, tem muito menos incidência de complicações, né, de hemorragia, infecção, hemorragia pós-parto, trombose pós-parto, várias complicações que podem surgir após uma cesariana. No parto normal não, mas então essa vivência, né, que ela quis ter, ela conseguiu, que é um processo natural dela. E apesar de toda a insegurança, né, porque, como ela falou, a gente não estava preparado, eu não sabia nem como é que era que é a dor, né, da contração, mas foi vivenciando isso com muita calma. Ou seja, é importante
durante todo esse processo, durante toda a gestação, a mulher se preparar para o momento do parto? Com certeza. Eu acho que esse vínculo que ela criou durante o pré-natal, ela foi muito bem orientada para ela ter essa segurança de saber esperar, né? Mesmo ela tendo, inclusive, a gente viu no reportagem que ela teve, durante um ultrassom, ela teve uma outra informação, mesmo se ela se manteve segura. Ela estava segura na decisão que ela tinha feito, ela estava sendo bem assistida, isso reforça essa segurança. E eu acho que esse vínculo que a gente cria com o paciente é muito importante, para ele sentir que ele tem um apoio para conseguir fazer da maneira como ele quer. Desde que seja seguro, dá para fazer do jeito que a paciente quer. No caso do... Vamos explicar. Ela falou, teve parto normal, e eu falei na abertura, parto normal, parto natural, parto humanizado. Qual que é a diferença, doutor Emerson? Vamos explicar para o pessoal de casa. Então, parto normal. Então, parto normal, parto via vaginal, mas que pode ter algum tipo de interferência, uma anestesia peridural, uma episiotomia, pode ter manobras, o uso do fórceps. O fórceps ainda é usado? Ainda é usado. E soro com ocitocina. É um parto que normalmente a posição é deitada. É um parto normal via vaginal, mas com manipulações. Quando se diz parto natural, é um parto realmente totalmente natural, como se fosse um parto em casa. Sem a episiotomia, que é o corte no períneo, sem anestesia, a mãe escolhendo a posição mais confortável. Esse é o parto natural. Você falou do parto... Humanizado. Bom, para falar de parto humanizado, então vamos perguntar o que é humanizar, né? O que seria, por exemplo, humanizar? Se for olhar uma definição de dicionário, humanizar é tornar agradável, tornar bom. Então, humanizar é tornar o momento aquela experiência uma experiência o mais agradável possível. Então, a cesariana pode também ser humanizada, o parto pode ser humanizado, mas parece até um contrassenso, humanizar algo que já é natural. Então, por que humanizar? Porque o parto, ao longo da história da evolução do parto, chegou um momento que ele passou a ser desumanizado. Tá. E hoje nós temos então, é uma volta, caminho, né? de volta para rehumanizá-lo. Entendi. Então, o parto humanizado, a própria cesariana, ela pode ser um parto humanizado. Ela pode ser humanizada porque uma cesariana com uma indicação correta, ela salva vidas. E nós agora vamos conhecer as boas práticas da maternidade do Hospital da Unimed BH, que tem tido reconhecimento nacional no auxílio aos partos normais. Vamos ver. Para um acompanhamento materno adequado, a Unimed BH tem investido no melhor auxílio para partos. A superintendente da maternidade nos conta um pouco deste trabalho. Atualmente, nós estamos fazendo, em média, 470 partos mês, sendo que nos meses de março e nos meses de maio, a maternidade fez mais de 500 partos por mês. Isso é importante registrar porque a gente sabe que é hoje a maior maternidade privada de Belo Horizonte, aliás, de toda a grande BH, que faz esse número expressivo de partos. A maternidade tem um movimento muito grande e recebe muitas gestantes. E esse investimento que o hospital fez no espaço físico, ele foi muito importante, sim, porque isso permite que a paciente fique muito tempo naquele espaço, isso permite que a gente realmente exercite as boas práticas de usar as intervenções médicas só nos casos em que a gente tem indicação. Isso inclui analgesia medicamentosa, o uso da ocitocina, a rotura precoce da bolsa. A Unimed BH também investiu em um espaço chamado PPP, que significa pré-parto, parto e pós-parto. Este espaço é voltado para o atendimento das mamães que estão prontas para dar à luz. A maternidade, quando ela investiu no PPP, ela pensou num espaço que desse ao mesmo tempo conforto e um bom acompanhamento do trabalho de parto, uma segurança para a mãe e para o neném. Todo o PPP foi montado com a participação dos médicos, pediatras e anestesistas, e nós temos lá uma estrutura de monitorização materna, uma estrutura para atendimento de urgência ao RN, é um PPP que fica ao lado do bloco obstétrico, ele é bem próximo, então é um PPP ao mesmo tempo confortável e seguro, né, para a mãe e para o bebê. Além disso, nós incorporamos também assistência ao parto
com uma equipe multidisciplinar. Nós temos as doulas, né, que são mulheres que estão aqui para prestar essa assistência, para doular essas mulheres durante esse trabalho de parto. A gente também conta com a assistência dos técnicos de enfermagem também, que ajudam a gente em tanto. Para levar a mulher para o chuveiro, né, colocar essa mulher na banheira, colocar ela na bola, né, ensinar movimentos que vão ser métodos de alívio não farmacológico para essa mulher. Então a gente conta com toda uma equipe multidisciplinar, né, para prestar assistência a essa mulher. O trabalho da maternidade está sendo reconhecido nacionalmente. Visto que nós recebemos no início de janeiro a visita da ANS, do IHI e do Hospital Albert Einstein de São Paulo para exatamente conhecer as nossas boas práticas, porque todas essas ações que nós estamos adotando aqui, ele vai também servir de exemplo para poder ampliar expandir esse trabalho para outras maternidades do Brasil, maternidades tanto privadas quanto maternidades públicas. Delícia. Tudo que a gente pode ver muito nessa matéria é que parece que eles deixaram o ambiente exatamente mais humanizado, que a gente estava falando anteriormente do que é parto humanizado. O ambiente fica mais agradável, mais gostoso, além de todo o suporte multidisciplinar, o ambiente também, não é isso, doutora Avelina? Com certeza. Então, com essa tendência que teve de hospitalizar o parto, né, a coisa ficou meio fria e a gente está tentando resgatar isso novamente, né? E a ambiência realmente tem comprovação científica que interfere na evolução de um trabalho de parto, né? A mulher libera mais ocitocina porque ela se sente mais à vontade, mais aconchegante. No PPP, ela pode ficar próxima de seus familiares. É como se simulasse um ambiente domiciliar dentro de um hospital. Com a segurança do hospital, né? Exatamente, é o parto domiciliar hospitalar. E qual que seria, então, essa vantagem em relação ao parto domiciliar? É porque nós temos todos os recursos ali à mão, né? Um fórceps, um bloco cirúrgico ao lado. E as complicações obstetrícias, muitas vezes, elas são súbitas, né? Está indo tudo bem, de repente vem a complicação. Então, estar num ambiente seguro é de grande importância. Uma outra coisa que a gente viu ali, ela falando na hora que ela explicou essa equipe multidisciplinar, ela falou das doulas. Eu queria que vocês explicassem o que são doulas. Ela falou, ela fica aqui, é para doular as mulheres. Eu gostaria que vocês explicassem o que são doulas. O que são doulas? Esse termo doula, ele vem do grego, significa aquela que serve. Esse termo ele foi resgatado por uma antropóloga americana que estudou mulheres em amamentação. Aquelas que tinham o cuidado de uma vizinha, de uma amiga, superavam as dificuldades da amamentação com muito mais facilidade, né? E ela observou que isso acontecia no mundo inteiro. Então, as doulas, originalmente, eram aquelas amigas, era a vizinha, era a comadre, né, uma parenta. Então, ela resgatou esse termo para... São mulheres que ficam ali à disposição para ajudar voluntariamente, por amizade. Entendo. Humanizando o momento. A gente viu aqui uma reportagem, né, exatamente da maternidade do hospital, e além dessa maternidade da Unimed, Unidade Grajaú, que nós vimos na reportagem, a rede assistencial própria da Unimed BH conta também com a estrutura da maternidade do Hospital Unimed, Unidade Betim, para a realização dos partos. A gente viu rapidamente ali, enquanto a gente via a reportagem, passando vários equipamentos. A gente viu a banheira, falaram das bolas, e a gente viu uma cadeira especial, que o doutor Emerson, inclusive, trouxe essa cadeira. Eu vou pedir ao doutor Emerson para colocar essa cadeira aqui em cima, para a gente explicar o que é e para que ela é utilizada. Na verdade, essa cadeira foi cedida, gentilmente, por um xará meu, que é o Emerson Maggioni, que é um colega do Instituto Nascer, que também trabalha nessa linha de parto humanizado. E é um banquinho de parto, é um tipo de cadeira obstétrica. Nós falamos que o parto chegou um momento que ele foi desumanizado. Isso aconteceu em torno dos anos 50, quando os médicos começaram a atuar mais ativamente no parto e surgiu aí o afastamento, o berçário, surgiu o alojamento separado. Então, o médico começou a entrar mais em tratar o parto como uma cirurgia, como um ato cirúrgico qualquer, como outro. Esterilizou-se tanto o parto que até as emoções foram esterilizadas. Entendo. Mas nessa época mesmo começaram alguns médicos
os médicos, eles começaram a defender o retorno das posições verticais. Nos anos 50, 2 ingleses, nos anos 60, Caldeiro Barça, no Uruguai, nos anos 70, aqui no Brasil, Moisés Paciornik, nos anos 80, Hugo Sabatini introduziu o parto de cócoras na Universidade de Campinas, porque a cadeira obstétrica ela vem de longa data. As cadeiras existiam na Europa no século XVIII, cada família tinha sua cadeira. Tinha a cadeira da paróquia, as mulheres ganhavam neném. Então, essa cadeira é para vertical. O parto de cócoras. Exatamente. Não, porque a posição vertical ela é instintiva. Nenhuma mulher deita para dar à luz. Se você não ensina, não fala nada, o instinto natural é que ela agacha, ficar numa posição vertical. Ou assentar, ou agachar, ou ajoelhar. Isso vem de registros milenares do parto. Por exemplo, no Egito Antigo, tem os hieróglifos, né? O parto de Cleópatra foi ajoelhada. Os índios brasileiros, os índios norte-americanos, nos Estados Unidos davam luz em pé, algumas tribos. Então, o Paciornik, no Paraná, né, ele e o filho dele, eu fiz estágio até no hospital deles, em 86 e 87, eles resgataram a posição de cócoras aqui no Brasil, porque eles estudaram as reservas indígenas e verificaram que as índias davam à luz de cócoras e tinham condições ginecológicas muito superiores às civilizadas. Então eles pensaram, se é bom para a Índia, deve ser bom para a civilizada também. Aí o que eles fizeram? Deixaram escolher a posição na hora do parto. E o que aconteceu? As civilizadas todas agachavam para dar à luz. A cadeira é para auxiliar. Esse banquinho, o marido fica atrás, a mãe assenta e o neném nasce aqui, ela fica sentadinha aqui, o marido dando um apoio. A cadeira que tem lá no Santa Fé, por exemplo, é uma cadeira que foi criada pelo Paciornik, em Curitiba, que ela tem um encosto, ela é bem confortável, a mãe pode ficar de cócoras mesmo, né? Que de cócoras é agachada. Ela segura, né? E agacha. Exatamente. Agachada aqui já é um parto mais assentado, mas é um parto vertical, que tem inúmeras vantagens. Entendo. Isso também, a mãe pode optar, falar, não, eu não quero, não dou conta, acho que eu não vou dar conta. Isso também ela pode optar na hora, né? Sim. Você estava falando da opção, né, doutora Evelina? Mas a gente tem que mostrar para ela quais são as opções que ela tem, né? E eu pedi para até mostrar, porque a gente viu na reportagem do hospital que passou, a cadeirinha estava lá, para a gente entender o que é. Mas essa posição vertical é muito interessante por causa da própria fisiologia e por causa da gravidade, que vai ajudar na descida do bebê. E nessa posição ela consegue fazer força, de maneira instintivamente, de maneira mais adequada. Né? E ainda assim, nessa posição é possível tomar analgesia quando a mãe opta por isso e ela consegue ter o filho de cócoras mesmo, tendo tomado um pouquinho de anestesia? Quando é feita analgesia própria para o parto assentado, sim, ele é feita uma dose mais diluída, o paciente tem completo domínio do corpo, ela consegue andar, consegue movimentar, consegue participar ativamente do parto. Por causa até das pernas, né? Mas ela sente firmeza nas pernas, ela não está anestesiada, é analgesiada só, né? Então ela perde a sensação de dor da contração, mas ela percebe a contração e percebe a hora que ela tem vontade de fazer a força. Entendo. Uma outra coisa, até você comentou, às vezes o pai, nesse parto humanizado, antes o pai não podia nem entrar na sala de parto, depois permitiu-se o pai. Hoje em dia, esse parto humanizado pode até... Outras pessoas da família podem participar também, doutora Evelina? Se for na suíte de parto, sim. Né? No PPP. Como a gente viu aqui. Como tem lá no Hospital da Unimed, na Maternidade Santa Fé, onde a gente trabalha, também tem o PPP, que é uma suíte de parto, como se fosse um quarto da casa dela, né? Então, as pessoas que ela... outro dia eu assisti uma paciente que o pai e a mãe dela ficaram junto com elas, porque o marido não pôde chegar a tempo, né? Aí fica, se quiser ficar algum irmão, algum parente, eles podem participar e vivenciar o nascimento. Nós agora vamos conhecer as boas práticas da maternidade do Hospital da Unimed BH, que tem tido reconhecimento nacional no auxílio aos partos normais. Vamos ver. Para um acompanhamento materno adequado, a Unimed BH tem investido no melhor auxílio para partos. A superintendente da maternidade nos conta um pouco deste trabalho. Atualmente, nós estamos fazendo, em média, 470 partos mês, sendo que nos meses de março e nos meses de maio, a maternidade fez mais de 500 partos por mês. Isso é importante registrar porque a gente sabe que é hoje a maior maternidade privada de Belo Horizonte, aliás, de toda a grande BH, que faz esse número expressivo de partos. A maternidade tem um movimento muito grande e recebe muitas gestantes.
E esse investimento que o hospital fez no espaço físico, ele foi muito importante, sim, porque isso permite que a paciente fique muito tempo naquele espaço, isso permite que a gente realmente exercite as boas práticas de usar as intervenções médicas só nos casos em que a gente tem indicação. Isso inclui analgesia medicamentosa, o uso da ocitocina, a rotura precoce da bolsa. A Unimed BH também investiu em um espaço chamado PPP, que significa pré-parto, parto e pós-parto. Este espaço é voltado para o atendimento das mamães que estão prontas para dar à luz. A maternidade, quando ela investiu no PPP, ela pensou num espaço que desse ao mesmo tempo conforto e um bom acompanhamento do trabalho de parto, uma segurança para a mãe e para o neném. Todo o PPP foi montado com a participação dos médicos, pediatras e anestesistas, e nós temos lá uma estrutura de monitorização materna, uma estrutura para atendimento de urgência ao RN, é um PPP que fica ao lado do bloco obstétrico, ele é bem próximo, então é um PPP ao mesmo tempo confortável e seguro, né, para a mãe e para o bebê. Além disso, nós incorporamos também assistência ao parto com uma equipe multidisciplinar. Nós temos as doulas, né, que são mulheres que estão aqui para prestar essa assistência, para doular essas mulheres durante esse trabalho de parto. A gente também conta com a assistência dos técnicos de enfermagem também, que ajudam a gente em tanto. Para levar a mulher para o chuveiro, né, colocar essa mulher na banheira, colocar ela na bola, né, ensinar movimentos que vão ser métodos de alívio não farmacológico para essa mulher. Então, a gente conta com toda uma equipe multidisciplinar, né, para prestar assistência a essa mulher. O trabalho da maternidade está sendo reconhecido nacionalmente. Visto que nós recebemos no início de janeiro a visita da ANS, do IHI e do Hospital Albert Einstein de São Paulo, para exatamente conhecer as nossas boas práticas, porque todas essas ações que nós estamos adotando aqui, ele vai também servir de exemplo para poder ampliar expandir esse trabalho para outras maternidades do Brasil, maternidades tanto privadas quanto maternidades públicas. Delícia. Tudo que a gente pode ver muito nessa matéria é que parece que eles deixaram o ambiente exatamente mais humanizado, que a gente estava falando anteriormente do que é parto humanizado. O ambiente fica mais agradável, mais gostoso, além de todo o suporte multidisciplinar, o ambiente também, não é isso, doutora Avelina? Com certeza. Então, com essa tendência que teve de hospitalizar o parto, né, a coisa ficou meio fria e a gente está tentando resgatar isso novamente, né? E a ambiência realmente tem comprovação científica que interfere na evolução de um trabalho de parto, né? A mulher libera mais ocitocina porque ela se sente mais à vontade, mais aconchegante. No PPP, ela pode ficar próxima de seus familiares. É como se simulasse um ambiente domiciliar dentro de um hospital. Com a segurança do hospital, né? Exatamente, é o parto domiciliar hospitalar. E qual que seria, então, essa vantagem em relação ao parto domiciliar? É porque nós temos todos os recursos ali à mão, né? Um fórceps, um bloco cirúrgico ao lado. E as complicações obstetrícias, muitas vezes, elas são súbitas, né? Está indo tudo bem, de repente vem a complicação. Então, estar num ambiente seguro é de grande importância. Uma outra coisa que a gente viu ali, ela falando na hora que ela explicou essa equipe multidisciplinar, ela falou das doulas. Eu queria que vocês explicassem o que são doulas. Ela falou, ela fica aqui, para doular as mulheres. Eu gostaria que vocês explicassem o que são doulas. O que são doulas? Esse termo doula, ele vem do grego, significa aquela que serve. Esse termo ele foi resgatado por uma antropóloga americana que estudou mulheres em amamentação. Aquelas que tinham o cuidado de uma vizinha, de uma amiga, superavam as dificuldades da amamentação com muito mais facilidade, né? E ela observou que isso acontecia no mundo inteiro. Então, as doulas, originalmente, eram aquelas amigas, era a vizinha, era a comadre, né, uma parenta. Então, ela resgatou esse termo para... São mulheres que ficam ali à disposição para ajudar voluntariamente, por amizade. Entendo.
humanizando, Humanizando o momento. A gente viu aqui uma reportagem, né, exatamente da maternidade do hospital, e além dessa maternidade da Unimed, Unidade Grajaú, que nós vimos na reportagem, a rede assistencial própria da Unimed BH conta também com a estrutura da maternidade do Hospital Unimed, Unidade Betim, para a realização dos partos. A gente viu rapidamente ali, enquanto a gente via a reportagem, passando vários equipamentos. A gente viu a banheira, falaram das bolas, e a gente viu uma cadeira especial, que o doutor Emerson, inclusive, trouxe essa cadeira. Eu vou pedir ao doutor Emerson para colocar essa cadeira aqui em cima, para a gente explicar o que é e para que ela é utilizada. Na verdade, essa cadeira foi cedida gentilmente por um xará meu, que é o Emerson Maggioni, que é um colega do Instituto Nascer, que também trabalha nessa linha de parto humanizado. E é um banquinho de parto, é um tipo de cadeira obstétrica. Nós falamos que o parto chegou um momento que ele foi desumanizado. Isso aconteceu em torno dos anos 50, quando os médicos começaram a atuar mais ativamente no parto, e surgiu aí o afastamento, o berçário, surgiu o alojamento separado. Então, o médico começou a entrar mais e tratar o parto como uma cirurgia, como um ato cirúrgico qualquer. Esterilizou-se tanto o parto que até as emoções foram esterilizadas. Entendo. Mas nessa época mesmo começaram alguns médicos, eles começaram a defender o retorno das posições verticais. Nos anos 50, 2 ingleses, nos anos 60, Caldeiro Barça no Uruguai, nos anos 70 aqui no Brasil, Moisés Paciornik, nos anos 80, Hugo Sabatino introduziu o parto de cócoras na Universidade de Campinas. Porque a cadeira obstétrica ela vem de longa data. As cadeiras existiam na Europa no século XVIII, cada família tinha sua cadeira. Tinha a cadeira da paróquia, as mulheres ganhavam neném. Então, essa cadeira é para vertical. O parto de cócoras. Exatamente. Não, porque a posição vertical é instintiva. Nenhuma mulher deita para dar à luz. Se você não ensina, não fala nada, o instinto natural é que ela ficar numa posição vertical, ou assentar, ou agachar, ou ajoelhar. Isso vem de registros milenares do parto. Por exemplo, no Egito Antigo tem os hieróglifos, né? O parto de Cleópatra foi ajoelhada. Os índios brasileiros, os índios norte-americanos, nos Estados Unidos davam a luz em pé, algumas tribos. Então, o Paciornik, no Paraná, né? Ele e o filho dele, eu fiz estágio até no hospital deles, em 86 e 87, eles resgataram a posição de cócoras aqui no Brasil, porque eles estudaram as reservas indígenas e verificaram que as índias davam à luz de cócoras e tinham condições ginecológicas muito superiores às civilizadas. Então eles pensaram, se é bom para a Índia, deve ser bom para a civilizada também. Aí o que eles fizeram? Deixaram escolher a posição na hora do parto. E o que aconteceu? As civilizadas todas agachavam para dar à luz. A cadeira é para auxiliar. Esse banquinho, o marido fica atrás, a mãe assenta e o neném nasce aqui, ela fica sentadinha aqui, o marido dando um apoio. A cadeira que tem lá no Santa Fé, por exemplo, é uma cadeira que foi criada pelo Paciornik, em Curitiba, que ela tem um encosto, ela é bem confortável, a mãe pode ficar de cócoras mesmo, né? Que de cócoras é agachada. Ela segura, né? E agacha. Exatamente. Agachada aqui já é um parto mais assentado, mas é um parto vertical, que tem inúmeras vantagens. Entendo. Isso também, a mãe pode optar, falar, não, eu não quero, não dou conta, acho que eu não vou dar conta. Isso também ela pode optar na hora, né? Sim. Você estava falando da opção, né, doutora Evelina? Mas a gente tem que mostrar para ela quais são as opções que ela tem, né? E eu pedi para até mostrar, porque a gente viu na reportagem do hospital que passou, a cadeirinha estava lá, e para a gente entender o que é. Mas essa posição vertical é muito interessante por causa da própria fisiologia e por causa da gravidade, que vai ajudar na descida do bebê. E nessa posição ela consegue fazer força, igual eu falei, de maneira instintivamente, de maneira mais adequada. Né? E ainda assim, nessa posição é possível tomar analgesia quando a mãe opta por isso e ela consegue ter o filho de cócoras mesmo, tendo tomado um pouquinho de anestesia? Quando é feita analgesia própria para o parto assentado, sim, ele é feita uma dose mais diluída, o paciente tem completo domínio do corpo, ela consegue andar, consegue movimentar, consegue participar ativamente do parto. Por causa até das pernas, né? Mas ela sente firmeza nas pernas, ela não está anestesiada, é analgesiada só, né? Então ela perde a sensação de dor da contração, mas ela percebe a contração e percebe a hora que ela tem vontade de fazer a força.
Entendo. Uma outra coisa, até você comentou, às vezes o pai, nesse parto humanizado, antes o pai não podia nem entrar na sala de parto, depois permitiu-se o pai. Hoje em dia, esse parto humanizado pode até... Outras pessoas da família podem participar também, doutora Evelina? Se for na suíte de parto, sim. Né? No PPP. Como a gente viu aqui. Como tem lá no Hospital da Unimed, na Maternidade Santa Fé, onde a gente trabalha, também tem o PPP, que é uma suíte de parto, como se fosse um quarto da casa dela, né? Então, as pessoas que ela... outro dia eu assisti uma paciente que o pai e a mãe dela ficaram junto com elas, porque o marido não pôde chegar a tempo, né? Aí fica, se quiser ficar algum irmão, algum parente, eles podem participar e vivenciar o nascimento. Tá certo. Daqui a pouco a gente tem até um depoimento, me parece que de uma avó que vivenciou o parto do neto, mas daqui a pouco a gente conta aqui a participação, né, da Maria Edna. E alguns comentários, a Vera Lúcia Abreu, lá do Cruzeiro, ela diz que o programa está muito bom, manda um abraço para todos, obrigada a você pela participação no nosso programa. A Ludmila Rezende, ela pergunta o seguinte: a ocitocina e a peridural, ela pode atrasar o trabalho de parto e as contrações? Você falou muito sobre a ocitocina, manter a ocitocina. Vamos primeiro explicar novamente esse hormônio que é importante e como que ele age. A ocitocina é um hormônio produzido, né, na hipófise, e ele é responsável pelas contrações que desencadeiam o trabalho de parto. Então, a mulher tem capacidade de liberar esse hormônio de maneira fisiológica natural. Então, ou seja, ele não atrapalha o trabalho de parto. Essa ocitocina que eu estou falando é a ocitocina que a gente produz, que o nosso organismo produz, né? Tá. Essa é a ocitocina ideal para que atuar durante o trabalho de parto. Em algumas situações, quando você precisa ajudar ou induzir o parto, você usa a ocitocina artificial. É um soro que põe esse medicamento no soro. Aí tem que ter muita cautela, né? Tem que ser bem ajustada a dose, com muito cuidado, porque você pode ter as complicações do uso da ocitocina também. Mas o que ela acelera o trabalho de parto. O que ela pergunta é se atrasa o trabalho de parto. Ela acelera, só que ele é um medicamento, né? O ideal é que a paciente ela desenvolva o trabalho de parto com a ocitocina dela endógena, natural. Certo. E ela pergunta também sobre a peridural. A peridural, feita nos moldes do que a gente tinha falado antes, né? Nessa dose mais diluída, própria para paciente que consiga participar ativamente do trabalho de parto, ela não atrasa o trabalho de parto, ela ajuda. Certo. A Maria Edna, do Santa Efigênia, ela disse que teve o privilégio de assistir ao nascimento do neto dela. Parece que foi com o Dr. Emerson. Ela diz que está convencida de que quando é possível, o parto normal é o melhor para a criança e para a mãe. Ela manda um beijo. Ela é a avó do Francisco, o neto chama Francisco, e ela manda abraços para todos. Ela assistiu ao parto, então? Ela assistiu. Foi um parto domiciliar hospitalar. As duas avós presentes, rezando, o pai. A mãe ficou na banheira até a hora de nascer, depois saiu, foi para a cadeira. Então, esse é humano e é seguro. A mãe é a Vanessa Almeida, ela até mandou um depoimento, quando ela ficou sabendo que a gente ia fazer esse programa sobre parto, ela mandou um depoimento muito lindo de como foi o parto dela, de como foi essa preparação toda, e exatamente isso, que toda a família participou, as avós estavam ali rezando durante todo esse processo. Agora, eu gostaria, para a gente finalizar, de te falar algumas coisas que a gente viu na matéria que eu acho importante, porque a gente falou muito durante o trabalho de parto, mas ao longo dos 9 meses essa mulher pode se preparar, porque a gente viu na matéria a Larissa comentando que ela fez exercícios, ela fez pilates para melhorar o períneo e fisioterapia. Eu gostaria que vocês falassem sobre essa preparação ao longo dos 9 meses para chegar bem ao parto. Eu acho que esse é o bom começo, né? O princípio de tudo. A paciente tem que estar bem preparada, bem orientada, fazer os exames de pré-natal, o acompanhamento clínico, fazer o uso das vacinas quando necessário, né? E esse contato que a gente tem com a paciente durante o pré-natal é o momento da gente desenvolver esse vínculo, né? De transmitir segurança, de transmitir todas as informações para que ela realmente se prepare emocionalmente para esse momento do nascimento. Do ponto de vista físico, é importante a paciente fazer atividade física, ela deve fazer fisioterapia para poder fortalecer a musculatura do assoalho pélvico, se preparar treinando a força de expulsão. Depois a gente ensina as massagens perineais para diminuir o risco de lacerações durante o parto e uma alimentação saudável, bem balanceada. Então, assim, todo o preparo é importante para um desfecho
satisfatório, né? Tá certo. Doutor Emerson, hoje em dia o que a gente percebe é que as mulheres estão, às vezes, priorizando carreira para depois pensar em casamento, para depois pensar em ter filho, e vão ter filho, às vezes, com uma idade até mais avançada. Isso muda até a escolha do parto? Existe um risco maior ou não? Bom, na minha experiência pessoal, não existe um risco. Quando eu voltei de Curitiba, em 86, o primeiro parto de qual que eu dei assistência, no Santa Fé, a mãe tinha 41 anos, era o primeiro filho. E de lá para cá foi uma confirmação. Hoje, muitas mulheres têm os filhos na década dos 30 mesmo. Exatamente. Entre os 30 e os 40 anos, ótimo para ela. Tá. E aí, só para a gente, pensando ainda nessa continuidade do parto humanizado, você falou que lá anteriormente eles faziam berçários, o bebê era logo afastado da mãe, ou seja, era um ato cirúrgico. Retirava o neném da mãe, mandava o bebê para o berçário, o pai nem participava, e hoje em dia existe um resgate para o oposto, né? Ainda né, em boa parte dos serviços, mas existe um movimento muito grande partindo da própria sociedade, das gestantes também, de nós médicos, muitos estamos empenhados nessa humanização. Porque esse contato do bebê com a mãe logo durante mesmo, no momento do parto, é importante? É de grande importância. Essa primeira hora de vida, o recém-nascido ele fica num estado chamado inatividade alerta. Ele está completamente aberto para as primeiras impressões do mundo. Então, se ele é retirado da mãe, corta aquele momento que o pai e a mãe estão ali esperando por ele, e a melhor incubadora é o corpo da mãe, ele fica aquecido. E quem chamou atenção sobre isso, que se tornou mundialmente famoso, foi Le Boyer, nos anos 70, que ele escreveu aquele livro Por um Nascimento Sem Violência, que foi traduzido como Nascer Sorrindo, e ele chamando atenção para a agressão do parto tradicional. E hoje, as práticas que ele indica são comprovadas, né, cientificamente, a importância do contato prolongado na sala. Deixar o bebê. O nosso tempo está acabando, a gente tem 1 minutinho para cada um. Gostaria que vocês finalizassem, cada um deixando o recado que acha mais importante para a mãe, ou para aquela mulher que pretende ser mãe, ou para aquela que está grávida e vai ser mãe. Eu acho que é tudo isso, é se preparar, né, para poder ter uma gravidez saudável, bem orientada, procurar boas fontes de informação, procurar pessoas que possam realmente te assegurar de todas as opções que são possíveis, né, e fazer o plano de parto. Eu acho que o plano de parto é muito interessante porque é uma construção desse nascimento, você já programa, você já se prepara para esse dia tão especial. Então, eu acho que é isso. Tá certo. Doutor Emerson. A minha mensagem para as mães é que elas se preparem emocionalmente, tendo serenidade, segurança e confiança, que é um momento especial na vida de toda mulher. Então, eu vou até te interromper, já que você falou do emocional, rapidamente aqui, antes da gente finalizar. Porque o emocional, desse todo turbilhão de modificações físicas e hormonais, o emocional também vira um turbilhão. E com muitas informações de vó, de mãe, de parente, é assim, não é assado, que deixa ela ainda mais louca na hora de escolher ou na hora de tomar uma decisão. Como manter essa calma, então, nesse turbilhão, já que você está falando do emocional, doutor Emerson, por isso que eu te interrompi, desculpa. Não, eu acho que é confiança no profissional ou na equipe, confiança no obstetra para poder seguir uma linha. E confiança em Deus, acima de tudo, né? Que é um momento que é divino. Divino, sem dúvida alguma. E amamentar, nesse primeiro momento, é importante? Sim. Até na própria sala de parto? A gente estimula a amamentação precoce, para a descida do leite mais rápido e para a contração do útero, para já diminuir o sangramento do parto imediatamente. Gostaria muito de agradecer a presença, a participação de vocês no nosso programa, esclarecendo as nossas dúvidas e a dos nossos telespectadores. E o nosso programa chegou ao fim.